Olá, investidores, tudo bem com vocês? Espero que estejam lá. Qual das duas ações mais faz sentido eu ter na minha carteira? Hering, que tradeava na casa dos R$35 em janeiro de 2020, estando agora a R$22, ou Lojas Renner, que tradeava na casa dos 60, estando agora na casa dos R$40. É um videozinho bastante curto e eu trago informações mistas, então eu te convido a não saltá-lo. Logo depois da vinheta você vai ter acesso à minha tese. Here we go. Então vamos lá, vídeo bastante curto. E o que já é de parecido nessas duas empresas? As duas têm tradições, são gigantes do varejo, provavelmente você já até comprou em alguma das duas. As duas estão no novo mercado e tem um free float bastante razoável. Então ela traz boas condições para ser sócio. Nos últimos 10 anos, será que essas empresas também cresceram de forma igual? Vamos dar uma olhada agora. Lojas Renner, ano de 2010, ela tinha um patrimônio líquido de 1 bi, estando agora superior a 5 bi. Muito interessante. A receita saiu de 2 bi e 700, estando agora na casa de 7 bi e 500. Muito, mas muito interessante. E perceba que foi um ano muito difícil 2020 para essa companhia, sendo que em 2019 ela mostraria ali receita recorde, o que é um dado bastante significativo em relação ao lucro que operava em 2010 na casa dos 300 milhões nos últimos 3 anos, mostrando que não foi só uma brisa de verão, operando um lucro líquido superior a 1 bilhão. Então, um crescimento magnífico, a bem dizer. A relação dívida-caixa também é bastante interessante, tendo um caixa de 2 bi e 600 para uma dívida de 3 bi e 300. Então, o que eu verifico aqui, pelo menos inicialmente, que é uma empresa que vem crescendo, dando muito crescimento aos seus acionistas nos últimos 10 anos e que a dívida não é um problema. Hering, então vamos lá, últimos 10 anos, ela tinha um patrimônio de 500 milhões aproximado e agora supera a casa do 1 bi e 600, ou seja, quase vezes 3, muito interessante também, menos que Lojas Renner, mas interessante. A receita a gente verifica que já não começa a ser tão boa os dados. A receita que era de 1 bi, agora tá 1 bi, mas tudo bem, foi um ano difícil, sendo que no ano passado essa receita era de 1 bi e meio, mas verifica que ela vem patinando ao longo da história e não vem apresentando um crescimento de receita, 1 bi e meio, 1 bi e meio, 1 bi e meio, 1 bi e meio, ou seja, Hering tem que apertar algum gatilho para voltar a crescer, embora o que ela era há 10 anos, ela se tornou muito maior, mas em relação a esses últimos anos, ela vem a desejar. A questão do lucro, que era um lucro de 200 milhões, agora superou a casa dos 300, mas esse ano teve uns impostos que ela recebeu de volta, então eu nem vou considerar muito. Vamos pegar os últimos anos e a gente vê também que ela patinou na casa dos 200 milhões, então dado não tão bom. Embora, se a gente pega o payout, a gente vê que ela paga mais dividendo do que Hering. Então será que essa que é a estratégia dela? Ela está mais preocupada em pagar dividendo e não no crescimento? Nós vamos ver principalmente quando analisarmos o dividend yield. Em relação ao dívida caixa, é muito interessante aqui a posição de Hering. Ela tem um caixa de 468 milhões para uma dívida de 291. Ou seja, sai na frente então Hering aqui, pelo menos na minha escolha de colocar ela na carteira ou não. Mas vamos ver se essa belezura aqui já não está nos preços. Então vamos lá para indicadores fundamentalistas. Em relação ao PL de Hering, ela tem um PL de 10, o que é bastante interessante. Lá já a concorrente tem um PL de quase 30, ou seja, essa empresa está parecendo que ela é bem melhor, que ela é bem mais promissora, mas o mercado bobo, como não é, já colocou isso aqui no preço. Então, já não estou assim diante de uma barganha. Em relação ao preço-valor patrimonial, Lojas Renner tem um valor patrimonial de 5,90, enquanto o Hering é somente de 2,22, então muito mais descontada também. E em relação ao dividend yield, Hering paga 2, não é uma boa pagadora de dividendo, pelo menos não nos últimos 12 meses, enquanto a concorrente paga algo próximo a 0,8 nos últimos 12 meses. Então vamos lá, dados mistos, como eu disse no início do vídeo, em relação a crescimento. Renner vem se mostrando muito melhor, embora isso já esteja no preço.
Aí você tem que perguntar, qual que é o futuro do varejo? Porque se o varejo começar a apanhar muito, eu creio que, como lojas Renner tem mais gordura para queimar, ela tende a apanhar mais. E olha que interessante que é justamente o que aconteceu, pelo menos no último pregão. Lojas Renner caiu algo próximo a 6%, enquanto Hering caiu algo a 3%. É duas pancadas bastante fortes, mas como eu disse, tudo tem que ver o que você acredita do varejo daqui para frente. Vamos lá na visão do gringo, cotação dolarizada. Vamos começar por Hering. Hering opera na casa dos 4 dólares, sendo que ela já testou a casa dos 8 dólares. A gente vê que ela está numa posição aqui interessante dos últimos 5 anos. Já loja Renner opera próximo aos 8 dólares, sendo que ela já testou na casa dos 13 dólares. Nos últimos 5 anos, também na visão do gringo aqui, é uma posição interessante de entrada. Então, cotação dolarizada descontada. Como o mercado vem apostando nessas duas ações, pelo menos os analistas consultados no site invest.com. Em relação a lojas Renner, a maioria dos analistas acreditam que é uma valorização de 16% nos próximos 12 meses. O que, se ainda acontecer, nem me parece uma valorização interessante. Eu vejo ativos com muito mais potencial de valorização do que essa. Mas estamos analisando aqui o setor de varejo e numa carteira diversificada eu entendo que há posições para todas. Já Hering é notícia negativa, a bem dizer, porque os analistas consultados acreditam que ela vai ter um decréscimo, uma queda aí de 18% nos últimos 12 meses. Você acredita nisso? Você realmente acha que Hering não pode voltar a testar a casa dos R$34? Segundo os analistas consultados pelo invest.com, eles acreditam que não. Mas olha que interessante, quando nós pegarmos as posições vendidas nesses papéis, como que o mercado vem apostando na queda, porque uma coisa é eu falar, outra coisa é acontecer e outra coisa é o que eu faço. Na queda desses papéis, nós verificamos que Hering, as posições vendidas dela vieram caindo ali a contar do dia 16/4. E eu entendo que isso é por uma manobra que está acontecendo da Arezzo tentar comprar Hering e colocar essa empresa no portfólio. A gente sabe que a Arezzo é uma empresa que vem com potencial, uma performance muito positiva aí, e o mercado gostou bastante dessa notícia de que a Arezzo está interessada na gigante Hering. Então a gente verifica que as opções vendidas em relação a Hering no curto período de tempo vem caindo, o que pode então diminuir a pressão vendedora nesse papel. Por outro lado, quando a gente pega lojas Renner, a gente vê que as opções vendidas em Renner vem aumentando bastante a contar do dia 16/4. O que o mercado sabe que nós não sabemos. Então aqui Hering sai na frente em relação a esse decréscimo das opções vendidas. Em relação à volatilidade desse papel, ou seja, quanto que esse papel varia para cima ou para baixo em relação ao Ibovespa. Tanto lojas Hering quanto Renner, elas variam muito mais do que o Ibov. Então você tem que saber que, para você ter esse papel na carteira, volatilidade à vista. Saiba disso para que você não venda o seu papel caindo e sempre compre ele subindo, que aí você vai quebrar em 2 minutos na bolsa, beleza? Então, volatilidade à vista, prepare o seu estômago. Em relação a qual dessas ações teriam se mostrado um melhor investimento nos últimos 2, 5 anos? Ibovespa, lojas Hering ou Renner? Vamos dar uma olhada aqui então. Nos últimos 2 anos, ter investido no Ibovespa teria se mostrado a melhor opção. Principalmente se você tivesse colocado em Hering, você teria perdido um dinheiro interessante nos últimos 2 anos. Já nos últimos 5 anos, lojas Renner teria se mostrado um melhor investimento, estando aqui Hering e o Ibovespa quase que empatados. Beleza? Então, como eu disse, galera, dados mistos em questão a valuation, Hering me parece melhor. Em relação a crescimento, lojas Renner de longe tem se mostrado muito melhor. Em relação às opções vendidas, embora os analistas digam, pelo menos do invest.com, que loja Hering tende a crescer menos, as opções vendidas em Hering é que tem diminuído. Com base nisso, o que mais faz sentido eu ter na minha carteira. Antes de mais nada, então, se você se identificou com esse conteúdo, fica o convite para que você se inscreva no canal e principalmente ative o sino, para que você não receba um vídeo só daqui 3 anos, quando já não mais fizer sentido. E aqui pela home você entra no nosso Instagram e no Telegram, que são conteúdos 100% gratuitos, onde eu coloco aqui o que eu acho interessante. Em relação
relação ao grupo do Telegram, tem 361 pessoas já inscritas e 30 pessoas online agora conversando sobre o mercado. E no Instagram eu coloco pílulas aqui que eu acho que são rápidas e que fazem sentido aí para eu me posicionar no mercado, beleza? Em relação a um comparativo de Hering e lojas Renner no geral, lojas Hering sai na frente com 18 medalhas de ouro, enquanto lojas Renner com 10. Vou passar devagarzinho aqui para que você possa pegar os seus indicadores preferidos e avaliá-los. Então, galera, hoje faz sentido ter as duas na carteira por motivos diferentes. Eu acredito mais em Hering porque eu acho que são gatilhos que ela precisa apertar para que ela apresente o crescimento que lojas Renner vem apresentando nos últimos 10 anos. Ela opera a um valuation mais interessante, então eu acho que a quantidade que ela pode apanhar daqui para frente é menor do que lojas Renner. Se realmente essa proposta de Arezzo sair, que é uma companhia gigante, que tem uma estrutura muito eficiente, com lojas Renner acontecer, isso pode desencadear um crescimento não visto até o momento em lojas Hering, principalmente a recuperação de receita e de lucro. Mas lojas Renner, para quem quer uma empresa mais estável e que tem se mostrado no presente momento com um crescimento, é também uma ideia, uma proposta que faz muito sentido. Eu teria as duas na seguinte proporção. Eu teria 80% de Hering e 20% de Renner, se eu tivesse que separar a minha carteira de varejo, de vestuário, só nessas duas empresas, beleza? Então essa é a minha posição, eu espero que tenha feito sentido para vocês. E se vocês concordam ou não concordam, deixa um comentário no vídeo. E se vocês preferem outra do setor de varejo, deixa aí também qual que é o ticket da empresa, beleza? Galera, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Nos vemos daqui pra frente, sigamos em frente e até!